Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando o mês de agosto, mês vocacional, mais uma vez no domingo, dia do Senhor, corações abertos, mente abertas para acolher a sua palavra. Permitir que esta palavra fale em nós, que esta palavra nos santifique. Hoje, mais uma vez com o evangelista Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho para a liturgia deste domingo constitui-se numa denúncia de Jesus. Denúncia de quê? Da ambição, da riqueza, que fere o projeto de Deus, que é comunhão. Projeto de Deus que é partilha dos bens. Riqueza que provoca escândalo entre os pobres e mantém a sociedade dividida entre os que têm acesso aos bens e os que vendem a sua força de trabalho. E mesmo assim, são mantidos na miséria. Jesus, se nós formos ao Evangelho, no mesmo Lucas, capítulo 16, versículo 14, chama os fariseus de amigos do dinheiro e que colaboravam no sustento de uma sociedade desigual. Neste domingo, como ouvimos, Jesus é procurado por alguém do meio da multidão, pedindo-lhe que intervenha na partilha de uma herança familiar. A lei religiosa previa critérios para tal partilha, e ela poderia ser submetida ao julgamento de algum doutor da lei. Jesus, de imediato, descarta o papel de juiz nesta questão particular. Contudo, adverte a todos quanto a qualquer tipo de ganância em vista da acumulação de bens. Acumular bens é essencialmente contra o Evangelho. Toda acumulação de riqueza, fruto da exploração do trabalho do próximo, é injusta, é inaceitável.
E mesmo que alguém tenha muitas coisas, o sentido da vida do homem não consiste na abundância de bens. E adverte, mais uma vez, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Na parábola que Jesus contou, o interessado na partilha da herança, aqui entendida como acúmulo de bens injustamente, foi chamado de louco. Ele não pensa naqueles que trabalharam em suas terras, a fim de que a colheita fosse abundante. Não pensa naqueles que irão trabalhar para derrubar os velhos armazéns e construir novos. Ele só pensa em acumular para descansar, para comer, para beber, para aproveitar. Só pensa em acumular para ter vida. Pois é, ele está na contramão do Evangelho. Ele é louco porque tudo que acumulou não tem fundamentos sólidos. Por outro lado, produziu, derrubou, construiu e acumulou com o suor dos trabalhadores. Agora quer descansar, comer, beber, alegrar-se por longos anos às custas do trabalho e sofrimento dos outros. Sua loucura está no fato de pretender ser absoluto, viver para sempre neste mundo, assentado sobre os seus bens, pensando garantir a vida, portanto, para sempre. Deus, que não se deixa comprar por nada neste mundo, para sempre, não é? Ele é que insiste que os bens, aquilo que nós temos, aquilo que nós geramos com o nosso trabalho, é para o nosso bem e deve ser sempre partilhado. Deus, que não se deixa comprar por nada e por ninguém, diz o Evangelho, pedirá contas de sua vida. E aí tudo que angariou, tudo que acumulou, ficará para quem? Os bens, a riqueza, quando partilhados, geram condições para que todos vivam com dignidade. É o que precisamos aprender com o Evangelho. Aí está a originalidade da vida cristã. Será que, por exemplo, as reformas pretendidas no nosso país, no nosso Brasil, como, por exemplo, a reforma da Previdência, resolverão de verdade, de modo consistente, a economia do país, a questão da miséria em que vivem tantos trabalhadores? Eles gastam a sua energia, e mesmo gastando a sua energia em função do trabalho, vivem sem condições de vida. Eles são os pequenos, os pobres do Evangelho, já tão sacrificados. Os bens acumulados como fruto da injustiça e da exploração do trabalhador continua sendo a causa de uma sociedade infeliz, opressora, que perdeu os horizontes éticos, justos, está sem rumo e aos poucos vai se destruindo, porque não quer rever as bases sobre as quais está assentada a iniquidade. Iniciamos, meus irmãos e minhas irmãs, o mês de agosto, primeiro domingo de agosto, e no primeiro domingo de agosto nós rezamos pelas vocações ministeriais, entre elas o padre. Vamos rezar pelos nossos padres. Os nossos padres estão dando a sua vida. Os nossos padres estão trabalhando com o povo, enfrentando com eles muitos sofrimentos. Vamos rezar para que eles permaneçam firmes, sejam corajosos, sejam pastores do povo, sejam profetas, não é?
Ajudem o povo a descobrir a sua vocação, o seu lugar, o seu modo de ser, evangelizador, missionário na Igreja de Jesus, sempre fiéis à sua vocação, por uma vida simples, por uma vida de comunhão, de participação, uma vida despojada, e que eles, os nossos padres, apresentem-se sempre, em primeiro lugar, essencialmente, como servidores do povo, a exemplo de Jesus. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.